O Flamengo sempre encontra um grande desafio quando joga em estádios localizados em grandes altitudes. Vamos explorar o retrospecto do Mengão enfrentando as temidas altitudes da América do Sul. A altitude é um fator que pode influenciar drasticamente o desempenho de uma equipe. Com menos oxigênio disponível, os jogadores enfrentam cansaço extremo e dificuldades respiratórias. E é justamente nesse cenário que o Flamengo já enfrentou grandes desafios. E esses desafios já renderam momentos marcantes, no aspecto negativo e positivo. Alguns dos maiores obstáculos do Flamengo na altitude foram contra equipes bolivianas e equatorianas. Em La Paz, a 3.640 metros de altitude, o Flamengo enfrentou o Bolívar 4 vezes e saiu derrotado em todas. Em 1983, nem mesmo o time de Zico e companhia foram capazes de derrotar o Bolívar em La Paz. A equipe rubro-negra perdeu por 3-1. Uma das derrotas mais marcantes foi contra o Independiente del Valle, em Quito, em 2020. O Flamengo sofreu a sua maior goleada na história da Libertadores, perdendo por 5-0. Um verdadeiro pesadelo em 2.850 metros de altitude. Em 2023, o Flamengo perdeu para o Alcas por 2-1 na estreia da Libertadores. Um jogo disputado em Quito, no Equador, a uma altitude de 2.850 metros. O Alcas fazia a sua primeira participação na história da competição e surpreendeu o rubro-negro, vencendo de virada. E essa derrota para um clube iniciante em Libertadores foi um golpe inesperado para o Flamengo e gerou muitas críticas ao time e ao técnico Vitor Pereira na época, que estava sob pressão devido aos resultados negativos no início de 2023. O Flamengo enfrentou sérias dificuldades ao jogar contra o Real Potosí, na altitude extrema de 4.090 metros de altitude, em 2007, pela fase de grupos da Libertadores. Esse jogo foi realizado em Potosí, Bolívia, uma das cidades mais altas do mundo. A altitude trouxe problemas evidentes para os jogadores do Flamengo, afetando a respiração e o desempenho físico. Perdendo por 2-0, apesar dessas dificuldades, o Flamengo conseguiu marcar 2 gols e evitar a derrota. Esse resultado foi considerado positivo, dada a situação extrema enfrentada pela equipe. Isso para nós é uma vitória, né? A dificuldade é muito grande. Quem está de fora não sabe que é realmente estar jogando, né? 90 minutos numa partida contra um adversário que é acostumado a jogar numa altitude de 4.000 metros. Então, para nós, sem dúvida, a vitória é um empate, saiu com gol de vitória. A primeira vitória do Flamengo jogando na altitude aconteceu em 1981, durante a Libertadores. O rubro-negro enfrentou o Jorge Wilstermann, em Cochabamba, Bolívia, a uma altitude de 2.558 metros. O Flamengo venceu por 2-1, em uma partida válida pela semifinal da competição. Um time que contava com grandes nomes, como Zico, Júnior e Leandro, superou as dificuldades da altitude e conseguiu um resultado positivo fora de casa, consolidando seu avanço no torneio. Essa vitória foi um marco importante na trajetória do Flamengo rumo ao seu primeiro título da Libertadores, conquistado naquele mesmo ano. Em 2019, o Flamengo venceu o São José em Oruro, na Bolívia, por 1-0,
em um jogo válido pela fase de grupos da Libertadores. A partida foi disputada a uma altitude de aproximadamente 3.700 metros. E esse resultado positivo foi marcante porque foi apenas a segunda vitória do Flamengo jogando na altitude da Bolívia. E essa vitória foi importante para o Flamengo no início da campanha que o levaria ao título da Libertadores daquele ano. Em 2024, o Flamengo garantiu a sua classificação sofrida para as quartas de final da Libertadores. Mesmo após perder por 1-0 para o Bolívar, no jogo de volta, disputado na altitude de La Paz, o time rubro-negro havia vencido o jogo de ida no Maracanã por 2-0, o que deu a vantagem no placar agregado, terminando em 2-1 a favor do Flamengo. Sabíamos que ia encontrar muita dificuldade aqui, principalmente pela altitude, pela velocidade da bola, pelo campo muito rápido, né? Então a gente sabia dessas dificuldades e priorizamos muito fazer um jogo seguro. Ao todo, o Flamengo disputou 17 partidas em estádios localizados a mais de 2.500 metros do nível do mar. O retrospecto mostra o quão desafiador é jogar nessas condições. Ao todo, foram 4 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. E aí, nação, você acha que o Flamengo vai conseguir reverter esse retrospecto negativo jogando na altitude? Qual a partida do Flamengo nas alturas mais te marcou? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdo sobre o Mengão. Nos vemos no próximo vídeo.